Muito bem, nessa primeira aula eu quero falar sobre o sacramento do matrimônio propriamente dito, até para dar uma introdução, vou dizer assim, ao tema do matrimônio na teologia do corpo, tá? Por quê? Porque o próprio Papa São João Paulo II ele diz assim, que se alguém opta pelo casamento, deve assumi-lo tal como o instituiu o Criador no começo. Ou seja, aqueles que querem se casar, aqueles que querem abraçar o sacramento do matrimônio, devem assumir de acordo com aquilo que Deus instituiu no princípio. Então, ou seja, se a vida matrimonial não se embasar, ou seja, não se basear naquele plano original de Deus, com certeza esses casamentos vão fracassar e vai trazer somente insatisfação em cima de insatisfação. Agora veja bem, a pergunta que você poderia fazer seria essa: Fernando, mas como eu posso resgatar, recuperar e viver o plano original de Deus para o matrimônio? E é por isso que eu estou dando essa aula introdutória. Nós já aprendemos muitas coisas já nas aulas passadas, mas aquilo que você vai ver aqui nesse módulo é uma resposta justamente a isso, tá? Por isso que o próprio catecismo da Igreja Católica já nos ajuda a responder isso, e depois as catequeses de João Paulo II. Então, só dando essa introdução aqui para você entender melhor. Olha só o que o catecismo responde em relação a isso. Como podemos recuperar e viver o plano original de Deus para o matrimônio? Diz assim o catecismo, no número 1615. Acompanha comigo aí. Como Jesus veio para restabelecer a ordem inicial da criação perturbada pelo pecado, Ele mesmo proporciona a força e a graça para viver o casamento na nova dimensão do reino de Deus. É seguindo a Cristo, renunciando a si mesmos e tomando cada um a sua cruz, que os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e vivê-lo com a ajuda de Cristo. Olha que interessante. Então veja bem, quem vai nos ajudar é o Senhor Jesus. Quem vai nos capacitar a viver o plano original de Deus para o matrimônio é o Senhor Jesus. Quem vai nos dar a graça de compreender e viver o projeto de Deus para o casamento é o Senhor Jesus. Então veja bem, nós vamos ver o seguinte, que quando o casamento é vivido autenticamente, ele na verdade mergulha o casal, o esposo, a esposa, no coração do mistério de Cristo. E olha que interessante, aqui entra a questão da fé nossa também. Olha só o que diz o catecismo, Jesus veio restabelecer aquela ordem inicial, original, antes do pecado. Jesus veio restabelecer aquela ordem que foi perturbada pelo pecado, e continua dizendo aqui, e Ele, o próprio Jesus, proporciona a força e a graça, ou seja, a força e a graça para viver o matrimônio, para viver o casamento numa nova dimensão. Talvez não agora não mais naquela, como estavam nossos pais no paraíso, mas na nova dimensão agora do reino de Deus. E o catecismo é claro, ou seja, é seguindo a Jesus, renunciando a nós mesmos, e cada dia e cada um abraçando a sua cruz, que os esposos poderão compreender o sentido original do casamento e viver com a ajuda de Cristo. Ou seja, é preciso abraçar a cruz, é preciso renunciar a si mesmo, é preciso seguir Jesus. Aquele que quer me seguir tem que renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz. Agora, veja bem, é uma nova ordem, é uma nova maneira de você viver o casamento. Então, nós só podemos viver o casamento verdadeiramente vivendo o autêntico seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo, abraçando a cruz, renunciando a nós mesmos, e aí sim, seguindo a Jesus, nós vamos compreender o sentido pleno, o sentido original do casamento, não somente entender, mas também viver. Então nós temos que unir a nossa vida a Jesus, nós temos que configurar a nossa vida a Cristo, ok? Por quê? Por que o casamento vai mergulhar o casal no mistério de Cristo? O próprio texto da Gaudium et Spes do Vaticano II, no número 48, diz assim: o amor matrimonial autêntico é levado para dentro do amor divino. Então, ou seja, nos unindo, não somente o esposo e a esposa, mas os dois se unindo a Cristo,
ou seja, e vivendo o matrimônio de acordo com o Evangelho, esse casal ele vai ser mergulhado no coração, né, do mistério divino, ou seja, levado para dentro, ele vai sendo sugado para dentro do mistério divino. Então eu posso dizer para você o seguinte, que o sacramento do matrimônio, ele é a redenção do amor humano. O sacramento, veja bem, o sacramento do matrimônio é a redenção do amor humano. Porque veja bem, não é apenas uma união de um homem e uma mulher. Muitos homens e mulheres podem se unir, né? Mas aqui nós estamos falando da união de dois cristãos, de duas pessoas que querem seguir a Jesus e querem viver o matrimônio agora no Senhor, querem se casar no Senhor. Então, ou seja, o sacramento do matrimônio, quem se casa no Senhor, experimenta a redenção do seu amor, a redenção do amor humano. Por quê? Porque não é somente o esforço dos casais. Sim, tem um esforço pessoal dos dois se amarem, fazerem um bem um ao outro, servirem um ao outro, mas aqui nós estamos falando de um sacramento que concede uma graça especial, uma graça de Cristo, uma graça que brota do mistério da redenção. Ou seja, então, o matrimônio, ele é o sacramento do matrimônio, que os esposos se dão mutuamente, se recebem mutuamente, é uma graça radical. Entende? Ou seja, que atinge as raízes mais profundas da pessoa, que toca suas fibras mais profundas, atinge o nível mais profundo do nosso ser. Então veja bem, não é apenas uma forcinha, não é apenas um apoiozinho, não. O sacramento aqui é uma graça que transforma a pessoa. Entendeu? Que toca a sua natureza e transforma o nosso ser, toca o nosso íntimo e modela o nosso íntimo. Então nós estamos falando aqui de uma graça que transforma a pessoa por inteiro, tá? Ou seja, nós estamos falando aqui que o sacramento do matrimônio é uma capacitação sobrenatural que Jesus nos concede para nós possamos viver o amor humano tal como ele instituiu. Então veja bem, é a graça de Cristo, é a força de Cristo, ok? Olha que interessante, o próprio catecismo, continuando com você aí, diz no número 1535, diz assim, ó, por seu lado, os esposos cristãos, aqui é muito importante, os esposos cristãos, tá? Que receberam o sacramento do matrimônio, olha lá, são fortalecidos e como que consagrados por meio de um sacramento especial em ordem ao digno cumprimento dos deveres do seu estado. Então, ou seja, está dizendo aqui que os esposos cristãos, ou seja, eles se unem nesse amor mútuo, mas no amor de Cristo, seguindo a Cristo. Ou seja, o matrimônio é a maneira onde que o casal vai viver o seu seguimento de Jesus. Entende? Eles vão seguir Jesus através do matrimônio, por meio do matrimônio, no matrimônio. Então veja bem, os esposos cristãos são fortalecidos por esse sacramento e são como que consagrados. Então, ou seja, o sacramento do matrimônio é a consagração do amor humano, é a consagração dos esposos a Cristo. Olha lá, por meio de um sacramento especial em ordem ao digno cumprimento dos deveres do seu estado. Ou seja, a graça própria do matrimônio fortalece o casal, capacita o casal, o homem e a mulher, a serem fiéis aos deveres do seu estado. Ou seja, serem fiéis à fidelidade mútua, serem fiéis à vivência de uma paternidade, uma maternidade realmente iluminada pela graça de Deus, serem fiéis, né? Ou seja, a todos os deveres próprios, a esposa, o esposo, o companheirismo, enfim, tudo. Ou seja, é aquela graça que capacita a pessoa a vivenciar e a ser fiel, a cumprir aquilo que é próprio do seu estado de vida, tá? Olha só o que continua dizendo o Catecismo, 1608, diz assim, no entanto, a ordem da criação subsiste, ou seja, aquela ordem, ou seja, aquele plano original de Deus, subsiste, apesar de gravemente perturbado. O pecado perturbou, mas não destruiu, tá? Olha lá, ó, para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça que Deus, na sua misericórdia infinita, nunca lhes recusou.
Sem esta ajuda, o homem e a mulher não podem chegar a realizar a união de suas vidas para a qual Deus os criou no princípio. Então veja bem, Deus os criou no princípio um plano original, entendeu? O plano original de Deus permanece. Mesmo que o pecado tenha perturbado, mesmo que o pecado tenha desorientado, desordenado as coisas, o pecado não destruiu. Entendeu? Ou seja, o plano de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus permanece. Então, ou seja, para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da graça de Cristo. Da graça de Deus que, na sua misericórdia, Deus nunca recusou. E continua dizendo, sem essa graça, sem essa ajuda, o homem e a mulher não podem realizar a união de suas vidas para a qual Deus os criou desde o princípio. Eles podem se unir? Podem se unir. Eles vão buscar até se amar? Muitas pessoas, inclusive, que não se casam, vivem o amor humano? Até vivem. Nós não vamos negar que existe pessoas que não se casam através do sacramento do matrimônio, que vivem o amor humano. Mas, ou seja, se nós queremos viver o amor humano tal como Deus o quis no princípio, só com a graça, só com a ajuda de Cristo. Se nós queremos realmente viver, resgatar, recuperar o plano original de Deus, só com a graça de Deus, só com a ajuda de Jesus, ok? Isso aqui é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Continua dizendo aqui no número 1617. Olha só, que importante. O matrimônio cristão, por sua vez, torna-se sinal eficaz, sacramento da aliança de Cristo com a igreja. E uma vez que significa e comunica a graça desta aliança, o matrimônio entre batizados é um verdadeiro sacramento da nova aliança. Então, olha que maravilhoso isso. O matrimônio cristão é um sinal eficaz. Ou seja, ele não é apenas um sinal, ele é um sinal eficaz. Ou seja, ele realmente significa e comunica a graça. Significa e comunica a graça. Ou seja, nós somos um sacramento, ou seja, o sacramento do matrimônio é um sacramento da aliança de Cristo com a igreja. Quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós realmente nos associamos a Cristo, esposo, e à igreja, esposa. Entendeu? Ou seja, nós somos não somente um sinal, mas a graça que é comunicada a nós é para vivermos realmente essa aliança. Nós realmente entramos nessa aliança de Cristo com a igreja. Nós entramos. Então veja bem, o matrimônio entre batizados é verdadeiramente um sacramento da nova aliança. Então, aquele sacramento primordial, tá, que João Paulo II chama de o sacramento primordial, o que é? É aquele sinal visível de uma realidade invisível, lembra? Agora é importante a gente agora pegar todos os conceitos que nós já aprendemos anteriormente. Ou seja, a união numa só carne do homem e da mulher desde o princípio já é um sacramento, já era um sinal visível do mistério divino, da trindade, do amor de Deus para conosco, entende? Só que veja bem, aquele sacramento primordial, inclusive que teve uma bênção, diz lá o versículo 27 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos. 26, 27, 28 ali, fala da criação do homem e da mulher no primeiro capítulo do Gênesis. Então Deus os abençoou. Na bênção nupcial, quando o sacerdote, quando os noivos estão se dando em casamento, o padre dá a bênção nupcial no dia do nosso matrimônio, o padre diz assim, a única bênção que não foi abolida nem pelo pecado original e nem pelo dilúvio. Ou seja, aquela bênção permanece. Entendeu? Aquela bênção, ou seja, é um sacramento primordial, ou seja, esse sacramento primordial, ele foi elevado à ordem de sacramento da nova aliança por Cristo, ok? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte, que o sacramento do matrimônio, ele é um sinal eficaz, entendeu? Ou seja, ele significa essa união de Cristo da igreja, mas ele realiza a graça dessa aliança. Ele comunica a graça, é uma graça radical que atinge nossas raízes mais profundas, que toca até as nossas medulas, vamos dizer assim, usando uma hipérbole, ou seja, nossas fibras mais profundas, ou seja, que transforma o nosso ser. Ou seja, e os efeitos da graça realmente vêm na nossa vida para
nos configurar a Cristo, para nos ajudar a viver o matrimônio de acordo com o plano original de Deus. Agora, você pode falar assim, Fernando, mas eu casei e não aconteceu nada, eu casei, as coisas continuam do mesmo jeito. Veja bem, os efeitos da graça não tem nada a ver se o sacramento foi forte ou não foi forte, entendeu? O sacramento ele realiza o que ele significa. Os efeitos da graça eles têm a ver com o nosso acolhimento da graça, ou seja, com a parte nossa, ou seja, nós temos que, pela fé, acreditar e assumir e nos apropriar da graça de Deus. Por que muitas pessoas vivem mais plenamente e outras não vivem? Porque umas acreditam mais e se apropriam mais da graça, outras não se apropriam, não tomam posse da graça, não acolhem verdadeiramente a graça regeneradora do matrimônio em suas vidas. Ou seja, nós podemos acolher ou não acolher. Ou seja, e como nós acolhemos? Pela fé, tá? Então, podemos acolher com fé e podemos acolher sem fé. Os efeitos da graça têm a ver com o nosso acolhimento, com a parte humana. A parte de Deus já está feita. A parte humana tem que ser realizada. Então, imaginem só se todos os casais cristãos que receberam o sagrado sacramento do matrimônio acreditassem nessa verdade, acolhessem essa verdade e vivessem verdadeiramente a graça regeneradora do matrimônio. Gente, as famílias todas seriam totalmente diferentes. As famílias cristãs, as famílias católicas seriam completamente diferentes. Mas o que acontece? As pessoas não sabem da verdade, não conhecem a grandeza do sacramento do matrimônio e os esposos, por sua vez, por não conhecer também, não assumem verdadeiramente toda essa graça, não se apropriam dessa graça, não aceitam e permitem que essa graça realmente regenere todo o seu ser. Só que a parte de Deus já está feita. Nós temos que acreditar e permitir com que essa verdade realmente tenha os seus efeitos, vamos dizer assim, na nossa vida, ok? Então esse foi o primeiro passo com vocês aqui, nesse módulo sobre o sacramento do matrimônio, e no próximo módulo vamos entrar agora diretamente no primeiro texto, vamos dizer assim, um texto-chave em que o Papa João Paulo II aborda o sacramento do matrimônio dentro da teologia do corpo. Então espero por você na próxima aula. Um grande abraço, Deus te abençoe. Muito bem, você acabou de assistir uma aula que foi extraída do módulo 5 do nosso programa de formação e certificação da Teologia do Corpo de São João Paulo II, que é um programa que eu organizei, que é totalmente prático, direto, claro, que ensina a Teologia do Corpo de São João Paulo II de maneira aprofundada, ao mesmo tempo uma linguagem acessível e ao mesmo tempo também capacita você a ensinar a Teologia do Corpo para outras pessoas de maneira também simples e prática. Então, se você se interessou mais pelo assunto da Teologia do Corpo e quer conhecer mais a Teologia do Corpo de São João Paulo II, quer aprender tanto para colocar em prática em sua vida como para ensinar para outras pessoas, eu gravei um vídeo de apresentação onde eu apresento a Teologia do Corpo e ao mesmo tempo esse caminho seguro onde você pode aprender e ensinar para outras pessoas de maneira 100% prática e com uma linguagem atraente e acessível, que é o mais importante. Então vai lá, clica no link aqui abaixo, assista esse vídeo de apresentação. Eu vou ficando por aqui e vou esperar você do lado de lá. Um grande abraço, que Deus abençoe você. #Teologia do Corpo para todos. Tchau, tchau.